Quem trouxe a palavra do Senhor enquanto isso pode estar abrindo a palavra num livro muito difícil que é Gênesis. Alguém precisa de ajuda para abrir? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 41. A gente vai ver umas passagens antes aqui no slide, mas vocês já podem abrir em Gênesis 41. Deus, oramos a Ti, Senhor, e pedimos, meu Deus, nós queremos fazer valer a Tua palavra em nós, e é por isso que estamos aqui, Pai, para aprender mais de Ti, para abrir, meu Deus, nossos olhos, nossos ouvidos, para Te escutar, para ter clareza sobre as nossas vidas, meu Pai, porque nós sabemos que a Tua palavra, meu Deus, é a verdade, e é essa verdade que liberta, é essa verdade que transforma, é essa verdade que nos dá força, Pai, todos os dias. Então, Senhor, fala conosco através da Tua palavra e desde já repreende todo o mal que não provém de Ti, Senhor. Que essa palavra, meu Deus, haja transformação, haja libertação, haja mudança real, Senhor, na vida de todos nós. É isso que eu te peço e já lhe agradeço, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor, né, ela se renova a cada dia. E hoje nós falaremos de uma história muito especial, que é a história da vida de quem? José. De José. E só para vocês terem uma noção como Deus quis esta palavra, a gente ora e pede para Deus na direção, não é a gente que escolhe. E aí Deus trouxe a história de José, eu falei, vou confirmar. E aí Deus me deu, na confirmação, uns salmos onde tinha retrospectiva da história de José. Olha só, Deus confirmando que era isso que nós deveríamos aprender hoje. Amém? E Deus, Ele quer falar com cada um de nós. Então, que nós possamos abrir nossos olhos, nossos ouvidos, prestar bastante atenção, porque Deus, Ele vai falar com cada um. Deus, Ele vai falar com você. Amém? Glórias a Deus. E assim, né, a história de José, ela é maravilhosa, porque quando você começa a ler, ela começa aqui no 37, Gênesis 37, e ela vai ali até mais ou menos 41, 42, até os 50, quando finaliza a história dele. E aí eu trouxe alguns versículos chaves para a gente fazer uma retrospectiva da história dele, amém? O primeiro versículo é esse aqui, ó, Gênesis 37, 2. Começa assim, ó. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai, trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Já começa assim a história dele, o relato, né, da história. Então, ele tinha 17 anos. E ali, ele já falava para o seu pai, reportava ao seu pai coisas erradas que os irmãos já faziam, tá? No próximo versículo, diz assim: Jacó, o pai dele, amava José mais que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Então a gente já vê no início da história que Jacó era um pai, tinha outros filhos, mas ele amava mais quem? José. Talvez porque ele teve esse filho com a esposa que realmente ele amava, porque ele já era idoso e aí era o bebezinho, né? A gente era tipo um vô, pai avô que cuidava. Às vezes tem isso, né, gente? Na família, tem todo mundo mais velho, de repente vem a criancinha, o bebezinho. E aí todo mundo passa a mão na cabeça, mima essa criança, dá mais amor para essa criança, não é verdade que acontece? E da mesma forma que acontece hoje nas nossas vidas, aconteceu também com a vida de José. E a gente vê aqui, que diz na Bíblia que o pai dele amava mais a ele. E no próximo versículo diz assim: os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Em algumas Bíblias diz que eles não
filho que era mais cuidado e eles odiavam o irmão. Tinha raiva do irmão. E a palavra deixa bem claro que eles não eram capazes de dizer uma palavra agradável. Imagina a situação. Imagina no almoço de família deles. Vamos começar a imaginá-los na nossa imaginação. Vem, né? José todo feliz, senta na mesa e todos os outros deixarem de lado. Tá conversando só aqui com os irmãos, os meio-irmãos que eles estão conversando são os amigos, deixava José de canto. Vocês conseguem imaginar? Ou quando ele falava alguma coisa, os outros ignoravam. Como será que era essa situação? A Bíblia não relata tanto, mas já dá pra gente imaginar que era uma situação difícil, porque eles não eram capazes de conversar. O ódio era tanto no coração daqueles irmãos, a raiva era tanta no coração deles, que eles não conseguiam ter um vínculo ali com o meio-irmão deles. Eles tinham raiva, eles não gostavam. Muitas vezes eles até poderiam desprezar, não querer ir perto. Olha só. E foi nesse ambiente em que ele estava, que ele viveu, tá? Aí no próximo, repetiu, no próximo. Diz assim: certa noite, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Os odiaram ainda mais. Porque ele teve vários sonhos, não foi um só. Em que ele era ali colocado como maior, onde se prostravam. E ali já existia uma raiva no coração. Vamos pensar, já existia uma raiva no coração dos irmãos. E aí ele vai lá e conta o sonho dele, que ele estava superior aos outros. O que aconteceu? O ódio e a ira dos irmãos ficavam muito maior. Muito maior. Eles estavam irados com ele. Eles estavam muito bravos. Fora que o pai dele, né, como a gente leu, encomendou uma túnica maravilhosa e entregou somente para José, não para os outros irmãos. E aí os outros irmãos ficaram mais bravos. E vai mais a fundo, porque antigamente tinha a questão de herança. E quando você dá, no contexto da época, uma túnica para um filho, significa que você já está querendo que ele receba a herança maior. Então olha só, os outros irmãos já estavam como? Então peraí. Então quer dizer que José, que é o menor de todos, que tem 17 anos, que acabou de chegar, eu sou aqui mais velho, estou trabalhando, ele que vai receber a herança maior. Então olha só, toda a situação que estava ali envolvida. Foi esse lugar que eles se encontraram. E aí a gente já sabe, né? Eu pulei ali alguns versículos, vamos pro próximo, lá no 18, o que acontece? Quando os irmãos de José o viram, reconheceram de longe. Antes que eles se aproximavam, planejaram uma forma de matá-lo. Aconteceu uma situação que o próprio pai pediu e falou assim: vai lá encontrar os seus irmãos. E aí ele foi para um lugar, não estavam os irmãos, foi para outro lugar. E quando ele estava chegando, os irmãos já começaram a planejar uma forma de matar. Gente, a pessoa, os irmãos, para chegarem nesse ponto de matar, vocês imaginam o tamanho do ódio que já existia no coração deles? Que já havia se formado ali no coração deles? O tamanho da raiva? Olha só o nível. No próximo diz assim, ó, no 19 e 20. Lá veio o sonhador. Era assim que os irmãos dele chamavam ele. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Olha só, gente. Qual era o plano deles? Matar José. Mas, no próximo, José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas. Eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. Nesse meio tempo, eles pensaram no plano de matar, mas aí veio um irmão que interveio e falou assim: não vamos matar, ele é sangue do nosso sangue. Depois eles vão ler na cara de vocês. Não vão matar. Aí eles bolaram um plano. Vão jogar
leva para o nosso pai. Diz que ele morreu, provavelmente algum animal despedaçou. Na Bíblia fala exatamente assim, algum animal despedaçou. E assim eles fazem. Vamos dar uma paradinha na história, né, antes da gente dar continuidade. Eu queria que a gente trouxesse para as nossas vidas um primeiro ponto. O que os irmãos deles fizeram, todos sabem que foi um absurdo, que foi muito errado, que não se faz isso com o irmão. Eles alimentaram ali o ódio, eles não eram pessoas de Deus para chegar nesse nível. Mas Deus, ele quer falar com a gente sobre José. E José, ele tinha uma promessa que Deus já havia revelado em sonhos, né? Que ele se tornaria uma pessoa de referência, uma pessoa de destaque. Porém, como ele seria essa pessoa se com 17 anos José não estava preparado? José, ele era um menino. E duas características eu percebo em José. A primeira é que ele era mimado. Por que ele era mimado? Ele não está escrito isso na Bíblia, mas eu percebo. Ele era amado, ele era poupado, ele era mais querido, ele era desprezado porque o pai amava mais ele, acobertava ele, né? No sentido de dar mais amor para ele. Então ele era mimado, ele era amado, mais querido do que os outros. Será que Deus poderia cumprir o plano dele sobre a vida de José? Vemos que não. Ele precisava passar por um processo. Outra característica que eu vejo a partir da palavra, que eu chego à conclusão que ele é ingênuo. Por que, obreiro, ele é ingênuo? Porque se ele já sabe que os irmãos não gostam dele, têm ódio dele, despreza ele, por que ele foi contar os sonhos para os irmãos? Por que ele chega contando todo feliz? Nossa, irmãos, vocês não sabem, acabei de ter um sonho maravilhoso. Nossa, olha só, aconteceu. E os irmãos ficaram com mais raiva dele. Sabe por quê? Porque ele era ingênuo. Sabe aquela pessoa ingênua? Era como eu cheguei na igreja, ingênua. Achava que todo mundo tinha um coração bom, todo mundo era maravilhoso, todo mundo... A mesma coisa José. Ele era ingênuo. E aí ele foi contar para as pessoas que ele achava ali, quem sabe, que ia comemorar com ele, ou ia ajudar ele na interpretação, não sei, o que tinha na mente dele. Ele contou justamente para as pessoas que ele já sabia que eram os irmãos, que desprezava, que ignorava. Então, olha só. A promessa de Deus poderia se cumprir para esse José de agora? Não. Ele precisava passar por um processo de transformação. E aí eu te pergunto, você chegou hoje aqui na igreja. Você quer que Deus resolva a sua vida assim, ó? Tá, ele poderia. Agora vai ser governador. Tá, vai lá, direto pro trono, vai lá, resolve tudo. Mas ele não estava pronto. José não estava pronto. E pode ser que na sua vida você não está pronto. Você precisa passar pelo processo. Você precisa passar pela dor, pelo sacrifício, para que você seja forjado. Para que você seja forjado. Para que você melhore como pessoa. Todos nós, gente, chegamos de uma forma para Deus. Muitas vezes, porque a nossa família, a gente aprendeu com a nossa família. Aprendeu muitas vezes a mentir. Aprendeu a omitir. Quantas coisas, quanta bagagem você tem dentro de você que te foram ensinadas. E Deus, Ele quer tratar o seu interior, assim como tratou a vida de José. Não dava para ele ser governador com 17 anos. Ele não estava pronto. Ele precisava passar por essa transformação, por uma mudança real. A promessa só vai ser cumprida na sua vida se você deixar. Se você ter a humildade de falar assim, ó, eu vou servir a Deus independente do que me aconteça. Imagina, José poderia ser o homem mais vingativo. Ele poderia, sim. Porque os próprios irmãos fizeram isso com ele. Os próprios irmãos tentaram matar ele. Os próprios irmãos
agido como a pessoa mais vingativa. Eu vou matar eles. Ele poderia ter sido a pessoa mais reclamona. Ele poderia ter sentado na cadeira da vítima, ter culpado todo mundo. Porque eu estou aqui por causa dos meus irmãos, e ter ficado irado e ter feito. E ele fez isso? Não. Mesmo ele sendo realmente uma vítima dos irmãos, porque o que aconteceu com ele foi sério, foi grave, ele não aceitou sentar nessa cadeira de vítima. E por que muitas vezes você senta? Porque muitas vezes você reage de uma forma péssima diante de uma situação que acontece na sua vida. Ele poderia ter reagido de tantas formas ruins, ter se matado, ter se suicidado, ter feito tantas coisas erradas. A gente vai ver mais pra frente, ele teve a oportunidade de trair o Potifar, que ele ficou na casa. Ele poderia ter se deitado com a mulher, poderia ter feito tanta coisa. Ele tinha motivos para isso, olha só. Olha o que fizeram com ele. Mas ele decidiu parar ali. Eu sou diferente. José era diferente. Se ele tinha Deus, ele era diferente. E Deus queria tratar o interior dele. E quantas vezes Deus quer tratar o seu interior, mas você não deixa. Deus quer mudar você por dentro, mas você não deixa. Você quer resolver as coisas do seu jeito. Você tem reações contrárias àquilo que Deus espera de você. E o Senhor está aqui hoje para te lembrar. Deixa eu tratar você. Eu tenho uma promessa, como ele tinha a promessa da vida de José. Mas tem certas coisas que levam tempo, que é um processo, que você vai precisar aprender. Quantas vezes você está animado? Está acostumado que as coisas têm que ser do seu jeito? Que Deus tem que te servir a hora que você quer. Eu quero assim, tem que ser assim. Não, não é. E eu acho engraçado que a gente precisa abrir mão do controle. Só que a gente quer controlar tudo. A gente quer controlar tudo. A gente quer controlar a nossa vida, a gente quer controlar como vai ser o dia de amanhã, a gente quer controlar a reação das pessoas, a gente quer ter... Não, já tem tudo esquematizado, tá tudo planejado. E aí, você precisa aceitar, pegar todo esse controle e entregar nas mãos de Deus. Quando eu abro mão do controle, estou dizendo assim para Deus: Senhor, eu confio em Ti. Eu não sei o dia de amanhã, mas eu confio em Ti. Eu só vou fazer a Tua vontade e eu confio em Ti. Que foi o que José fez. Estou aqui como escravo. Estou aqui nessa situação, mas eu vou dar o meu melhor. Mas eu vou aprender. Eu vou ressignificar, porque ele estava machucado, gente. Ele estava aflito. Ele foi traído pelos seus próprios irmãos. E mesmo com todos os motivos do mundo, ele se tornou, ele fez disso que era ruim, algo bom. E por que na sua vida você faz das coisas que acontecem algo pior ainda do que é? Quanto você pode, junto com Deus, transformar toda situação ruim em algo bom? Mas é o fim de uma família que é assim. Tudo bem. Transforma isso em algo bom. Mas você não sabe o meu passado, você não sabe o que eu passei. Transforma isso em algo bom. Pede para Deus te ajudar a transformar toda a sua história manchada, toda a sua história que está péssima, tudo que foi feito. Pede para Ele: Senhor, transforma isso aqui em algo bom, porque Ele pode fazer. Você acredita que Deus pode fazer? Amém? Deus, Ele não pode fazer? E por que Ele não pode fazer na sua vida? Sabe por que Ele não pode fazer na sua vida? Porque você não deixa, mas Ele quer fazer. Ele está aqui, batendo na sua porta, no seu coração. Deixa eu fazer. Deixa eu te mudar. Deixa eu te transformar. Deixa eu te tratar. Vai doer? Vai. Tem coisas que doem. Porque quando a gente olha a história de José, não foi fácil para ele estar numa outra terra, num outro lugar, sem conhecer nada da cultura, tendo que aprender do zero, sozinho, ninguém para falar, ninguém para desabafar. E aquela
precisa transformar? Que a gente possa se analisar, amém? E logo que ele vai em seguida na casa de Potifar, ele começa a trabalhar, né, na casa de Potifar. E o que acontece? Em Gênesis 39, 2, 3, olha só, gente. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do Senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Tudo que ele fazia. Limpava o chão, esfregava o chão, ele era abençoado. Organizava as coisas, ele era abençoado. Qualquer coisa. E Potifar percebeu: esse rapaz é diferente. Porque ele reagiu diferente. Eu vou ser diferente. Mesmo estando em outro lugar, eu vou ser diferente. E nós vemos aqui que o sucesso, né, a bênção, estava sobre a vida dele. Na sua vida você precisa entender. Para de querer buscar fora. Eu estou buscando fora uma resposta. Se Deus está com você, se você deixar Deus estar dentro de você, Ele gera a resposta. A resposta está no Senhor. Se Ele está na sua vida, pronto, Ele vai te dar a resposta na hora certa, no momento certo. Se a bênção de Deus estiver sobre você, vai dar tudo certo. Tem gente que olha a minha vida: nossa, ela trabalha com marketing, ela é bem sucedida, nossa, vou fazer marketing também. Gente, o tanto de gente que estudou comigo na USP, coitados, muitas vezes manda mensagem: Bianca, pelo amor de Deus, me manda um cliente, dá um jeito, arranja um emprego pra mim. Porque no final das contas, não é a USP, não é o marketing. Sabe o que é? A bênção de Deus. É a bênção de Deus que faz eu estar: nossa, estou precisando de um cliente. De repente alguém manda mensagem que eu nem conheço, nem vi, não sei de onde foi. Pronto, fechei o cliente. É a bênção de Deus. E a gente precisa entender isso na nossa vida. Para de querer ficar buscando coisa fora. Deus, Ele está aqui, de braços abertos para te receber. E por que você não busca Ele? E por que você não pede a Ele? E você vamos analisar, amém? E no próximo diz assim: assim Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José, e tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. Então, gente, ele foi crescendo aos poucos, conquistando a confiança. E aí, o dono da casa já não se preocupava com nada. Tudo estava nas mãos dele. Olha só, tudo estava nas mãos dele. Porque ele era uma bênção, ele era uma pessoa confiável, ele era uma pessoa que ele fazia ali mais do que a obrigação dele. A bênção do Senhor está sobre ele. E na sua vida, você precisa entender que as coisas só vão se acertar quando você tomar a decisão de deixar Deus cuidar de tudo. Quando Deus estiver no centro da tua história. Quantas vezes a gente tem um engano, tipo, não, eu vou acertar, depois que eu acertar minhas coisas, aí sim eu vou buscar e vou voltar ao meu primeiro amor. Não é assim. Eu vou cuidar das coisas de Deus e todas as demais coisas vai ser acrescentadas. A gente que inverte as ordens. Então que a gente possa analisar, amém? E ali diz assim no próximo: e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A gente já vê aqui o coração de José. Vamos fazer escondido. Era isso que ela estava dizendo. Vem, deite-se comigo, é escondido. Não. Eu não vou fazer. Eu vou estar pecando contra Deus. Deus, Ele está vendo tudo. Deus, Ele sabe de tudo. E quantas vezes na nossa vida, o que é escondido, você faz.
hipocrisia? Por que tanta falsidade? Sendo que Deus, Ele está vendo. Deus está no seu celular. Deus, Ele está vendo o seu celular. Deus, Ele está vendo você no quarto escuro. Deus, Ele está vendo. Não tem por que a gente enganar. Nós precisamos ser como José, ó. Eu estaria pecando contra Deus, não vou fazer. Mesmo que isso custasse o emprego dele. Mesmo que isso custasse a vida dele, que foi o que aconteceu. No próximo, ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu. Por quê? Porque ela foi lá, causou uma situação, fez ali uma situação, falou que ele agarrou, pegou a túnica dele, falou que ele agarrou, fez escândalo. E era verdade, gente? Não. E aí ela ficou muito brava. E ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Só dá uma paradinha. Aqui nós vemos a mão de Deus. Como assim, obreira, nós vemos a mão de Deus? Sabe como eles tratavam esse tipo de caso? Morte. Ah, ele foi pego que ele fez algo com a minha mulher. O que vai fazer? Morte. Era assim naquela época. Então aqui nós vemos a mão de Deus. Porque ele poderia ter sido morto. Acabou a história de José. Pim. Acabou. Acabou o plano de Deus. Acabou a promessa. Não. Ele vai ser preso. Ele foi para a prisão. Naquela época era assim que funcionava, gente. A pessoa fez algo, vai morrer. Ainda mais os faraós, que eles eram muito rígidos. Ainda mais o Egito, que eles eram muito rígidos. Não existia choro, pelo amor de Deus, não. A pessoa ia direto para a morte. E nesse caso ele não vai para a morte, ele vai para a prisão. Olha que bênção. Ele vai para a prisão. E quantas vezes na sua vida existem situações que você olha e fala: nossa, que ruim, que péssimo. Deus deveria ter me protegido. Nossa, coloca a culpa em Deus. Não, que bom que ele foi para a prisão e não foi morto. Olha só, que maravilhoso que o plano de Deus estava sendo cumprido na vida dele, mesmo nos momentos de dificuldade. E aí no próximo, continua aqui. Mas o Senhor estava com ele na prisão, até na prisão o Senhor estava com ele. E o tratou com bondade, fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Mais uma vez, foi na casa de Potifar, foi aqui agora. O Senhor estava com ele. Amém? E na nossa vida, a mesma forma. O Senhor, se Ele estiver com você, Ele vai te ajudar. Ele vai te acrescentar. Ele vai te abençoar. E aí acontece que a gente sabe a situação que dois ali que estavam presos com ele têm sonhos. E aí ele vai, ele interpreta os sonhos daqueles dois homens e acontece exatamente aquilo que ele falou. E aí ele pede para esses homens lembrarem dele e falarem dele. E eles falaram? Não, por 2 anos. No próximo diz assim, ó: o chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Então olha só, ele vai, ele interpreta o sonho, mas esse cara esqueceu, gente. Esse cara esqueceu. Ele esqueceu de falar de José. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Será que não foi Deus que fez ele esquecer? Porque provavelmente José ainda não estava pronto. Não sei, fica aqui o meu questionamento. Por que será que esse homem esqueceu? De ver diante dos olhos dele uma maravilha, alguém interpretar um sonho e acontecer real, tanto na vida dele quanto na vida do outro rapaz que morreu. Como que ele esqueceu de uma coisa tão maravilhosa assim? Será que não foi Deus? Porque José ainda não estava pronto? E será que na sua vida você passa por várias coisas e você reclama, você fala? E será que Deus não está te preparando para algo maior? E você não sabe?
fazer as coisas simples como, nossa, que saco, que isso? Quando isso pode estar te preparando para algo maior. Então, José foi passando de fases. Ele foi aprendendo primeiro na casa de Potifar, a organizar e administrar tudo. Depois ele foi aprendendo a organizar tudo lá na prisão. E o Senhor, enquanto isso, se Deus achasse que ele estava pronto, manda o sonho para Faraó agora. Faz o copeiro lembrar dele agora. Por que ele não fez? Talvez ele não estava pronto. E quantas vezes na nossa vida, Deus ele está te preparando. Deus ele está te preparando para viver grandes coisas, só que ao invés de você olhar e agradecer e estar no processo e falar, Senhor, eu quero sim ser melhor a cada dia, eu quero aprender, eu quero ser ensinado. Não, você fecha seu coração, você fica bravo, você quer agora. Não, eu quero agora. A geração ansiosa, porque nós somos a geração ansiosa. A geração que pede iFood dá 10 minutos para em casa. A geração que pede Uber dá 1 minuto, chegou. A geração que antes tinha que mandar carta para falar com as pessoas, hoje é uma ligação, estou falando com você. E aí eu quero que Deus seja assim também na minha vida. E Deus está falando o que pra gente? Processo. Vai passar, vai se preparar, vai se transformar. E no próximo, 2 anos se passaram. O chefe esqueceu dele, o chefe dos copeiros, por 2 anos. E aí diz, né, na palavra, 2 anos inteiros se passaram. E o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. E aí ele vai falar todo o sonho dele. E quantas vezes, gente, na nossa vida, você fica bravo que as coisas não acontecem, que o meu sonho não realizou? Nós precisamos entender que tudo tem um processo. E mais pra frente, pode passar pra frente? Na mesma hora, o faraó mandou chamar José e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Próximo. Disse o faraó a José: tive um sonho esta noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. Próximo. Sabe o que José responde? José respondeu assim, essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Olha só, toda honra e glória para mim? Não. Essa capacidade vem de Deus. Eu só sou um instrumento. Essa capacidade vem do Senhor. É Ele que interpreta, é Ele que me dá a direção. E às vezes Deus ele não te concede algo, um dom, sabe por quê? Que você está preparado. Você vai pegar o dom que Deus te deu e falar, isso é meu, eu nasci assim, eu sou assim, eu sou maravilhoso. Quando que na verdade você precisa entender que a nossa vida precisa ser um instrumento nas mãos de Deus. Não é para a minha honra e para a minha glória, é para Deus. Eu preciso ser um instrumento para que as pessoas olhem e vejam Deus através da minha vida. Mas não é por mim, não é para mim, é para Ele. E essa palavra é muito maravilhosa, porque Ele fala e Ele interpreta o sonho. E mais do que Ele interpretar o sonho, que está em Gênesis 41, do 25 ao 46, que eu não vou ler agora por conta do horário, mais do que interpretar, Deus ele vai mais a fundo com ele. Ele dá a solução do que fazer. Todas as histórias antes, o primeiro sonho lá com 17 anos, ele só sonhou, não sabia interpretar. Não fala na Bíblia, ele não interpretou. Depois da prisão, ele ouve os sonhos ali deles, daqueles 2 rapazes, e ele já interpreta. E aqui, além dele interpretar, ele já dá a solução. Olha, o Senhor precisa estabelecer um homem que vai vir, que vai organizar, porque vai ter 7 anos de fartura,
depois vai ter 7 anos de escassez. E aí a terra passará fome, e você precisa levantar um homem para poder administrar, para poder fazer, para poder organizar. Olha só como ele foi subindo de nível. E sabe quantos anos ele tinha quando isso aconteceu? 30 anos. 17 anos quando ele foi vendido. 30 anos quando ele chegou nesse momento em que ele fala o sonho e interpreta. Olha só essa imagem. Não dá para ver direito, mas isso aconteceu no mesmo dia. O homem na prisão e o homem colocado como governador, como aquele que iria governar todo o Egito, e o único que estaria acima dele era o faraó, o único. O resto, todos estariam abaixo dele. Em um único dia, o de repente, a virada aconteceu em um dia, sim, mas sabe quando foi o processo? 13 anos. Isso dá mais ou menos 5.000 dias de transformação, de mudança real. E quantas vezes na nossa vida a gente quer que as coisas aconteçam rápido, sendo que Deus precisa que você esteja pronto, precisa que você aprenda. Você precisa abrir seu coração e falar assim: Senhor, eu não sei fazer. Você sabe que quando eu tinha 18 anos, e eu até falei com o obreiro, eu falei, difícil eu contar a história de José sem me emocionar, porque quando eu tinha 18 anos, eu era essa mimada. A mimada que chegava para os pais, e eles faziam tudo por mim, por amor, por querer cuidar, por querer fazer tudo. Eu chegava da faculdade e eu podia dormir, e eles não brigavam comigo se eu fosse dormir, porque eles achavam que, eu tô amando, eu tô cuidando. Só que quem eu seria se eu só dormisse? Vocês entendem? Quem os seus filhos serão se você não educar? Se você não falar, tá na hora de trabalhar, tá na hora de aprender, tá na hora de você, se alguém na vida tirar o celular do seu filho e falar, não, agora você vai lavar a louça. E eu pedi para Deus, diante do altar, Senhor, por favor, eu não vou ser ninguém na minha vida se eu for mimada. Eu não serei ninguém na minha vida. A tua promessa não vai se cumprir na minha vida se eu não mudar. E eu não conseguia mudar sozinha. E eu pedi para Deus no altar: me leva, Senhor, num lugar aonde eu vou ser desafiada, aonde eu vou aprender, aonde eu não vou ser mais essa bobinha, essa ingênua. E Deus me levou no lugar. E eu comecei a trabalhar no lugar em que eu tomava bronca o dia inteiro. Era bronca, era bronca, era bronca. E eu limpava o banheiro, e eu lavava a louça, e eu não sabia pegar o cheque na mão, eu não sabia fazer as coisas, eu não conseguia entrar no banco, mas eu aprendi. Eu aprendi. Porque eu pedi um dia isso para Deus. E não foi fácil. Às vezes eu ficava com uma raiva da minha chefe, ficava com ódio da minha chefe muitas vezes. Mas eu sabia que aquilo era a resposta de oração. Eu precisava passar pelo processo. E quantas vezes na sua vida você não quer passar pelo processo? Você quer ser poupado. Você quer que passe a mão na sua cabeça. Não, eu quero chegar na igreja e ser assim. Já vou chegar louvando, já vou chegar dançando. Não é assim. Vai passar pelo processo. Vai orar, vai jejuar, vai se transformar, vai fazer uma limpeza na tua vida. É assim. Assim como foi na minha. Nós precisamos passar por esse processo. E anos de sacrifício, de bronca, de coisas para ser transformado. E você precisa aprender a ter um olhar bom. Um olhar bom, sabe? De olhar para as pessoas que te repreendem e pensar, essa pessoa quer o meu bem. Porque se ela não quisesse o meu bem, ela não estaria me repreendendo. Essa pessoa quer o meu melhor. Se ela não quisesse o meu melhor, ela não estaria chamando minha atenção para eu ser uma pessoa melhor. E José, no mesmo dia, se tornou do prisioneiro
dia, mas em um dia demorou, na verdade, 13 anos. E nas nossas vidas hoje, nós precisamos entender que Deus, Ele quer te tratar. Deus, Ele quer fazer cumprir a promessa dEle na sua vida, mas você precisa aceitar passar pelo processo. Você precisa aceitar Deus curar o seu interior. Deus tirar o orgulho de dentro de você. Deus tirar as marcas que foram deixadas dentro de você. Você precisa deixar passar pelo processo. E se você deixar, o Senhor, Ele vai te honrar. Mas não pense igual a gente pensa. Ele foi governador lindo, maravilhoso, e aí ele ficou no palácio sem fazer nada. Aí começou o trabalho. Quando ele foi governador, aí ele foi administrar por 7 anos. Administrar, e foi fazer, e foi mostrar que ele estava pronto. E depois, mais 7 anos, foi dar para as pessoas, negociar e fazer. Então não é que ele chegou na posição de governador maravilhoso e parou. Não, ele continuou. Ele trabalhou. Ele permaneceu. Aí que ele trabalhou. Aí que ele mostrou e viu todos esses anos para que ele chegou. E a gente já sabe, né, que depois ele perdoa os irmãos e faz tudo, né, ali com os irmãos, mas o Senhor, Ele trouxe essa palavra até aqui. Será que você está pronto para a virada de Deus? Será que você está pronto para a virada do Senhor? Ou não? Não, Breno, não estou. E é o que a maioria das vezes nós estamos numa posição de preparação. Deus quer cumprir a palavra dEle nas nossas vidas. Deus, Ele tem uma promessa nas nossas vidas, mas Ele só vai cumprir para a pessoa que quiser passar pelo processo. Se você não aceitar passar pelo processo, infelizmente, a promessa de Deus não vai se cumprir na sua vida. E não é porque Deus não mente, é porque você não deixou. Então que a gente possa olhar essa palavra e mudar hoje. Entender, Deus